Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um treinamento de espaço confinado para os colaboradores autorizados e vigias aqui no consórcio térmico Adaçu. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Kaique, sou um dos instrutores aqui do consórcio, tanto do treinamento de integração 33 e 35. Mais uma vez é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para quem está participando pela primeira vez, o treinamento será dividido em 2 dias, que segundo a NR33, o treinamento inicial tem que ser de 16 horas. Então, terá comigo a parte teórica também com a saúde, e no dia seguinte a parte prática, que é na nossa central de treinamento. E para quem está renovando, terá o treinamento por um dia, conforme requisito da NR33, que são de 8 horas. Sempre costumo, iniciar os treinamentos fazendo algumas perguntas sobre espaço confinado. Sempre costumo dizer também que eu não estou aqui para apenas de alguma forma ensinar, mas estou aqui para contribuir com um pouco do conhecimento, que a gente adquire aí na obra, e nessa trajetória do nosso trabalho, e contribuir também para o conhecimento que vocês já têm. Então, na verdade, a gente vai aqui trocar, experiências, e conhecimento nessa área aí de segurança do trabalho. Para quem já trabalha em espaço confinado, a gente sabe que segundo a NBR, segundo a NR33, segundo até com a praticidade, que espaço confinado é todo um ambiente não projetado, todo ambiente desconfortável para ocupação humana. Ou seja, atividade em espaço confinado, a área em si do espaço confinado, segundo a NR33, ela não foi projetada para se ocupar. Aí, como tem a necessidade de realizar algumas atividades, aí o funcionário, o colaborador, tem que ter alguns pré-requisitos para poder acessar esse espaço. É interessante que no nosso procedimento executivo, na disposição gerais, em um dos itens, vai dizer que no ato do projeto, a gente fala assim do projeto, da obra, os profissionais responsáveis, pelo projeto precisam ver meios para que de alguma forma consiga eliminar, qualquer probabilidade de atividade no espaço confinado. Mas na medida que não se consiga eliminar, tendo a necessidade de realizar ali atividades, precisamos seguir alguns pré-requisitos para poder acessar. Peço que desligue aí, o celular. Respeitamos sempre, a rota de fuga, respeitar os horários e manter, a sua atenção. O objetivo, na verdade, desse treinamento é capacitar todos os colaboradores do nosso empreendimento quanto aos riscos que estarão expostos, enquanto executa atividade no espaço confinado, e de alguma forma adotar medidas preventivas
por estar expostos a isso no espaço confinado. Então vamos aí, né, só contextualizar um pouquinho sobre alguns pré-requisitos para se trabalhar no espaço confinado. Primeiro pré-requisito é receber o treinamento, segundo a NR33, né, conforme eu iniciei, né, falando. Colaborador que nunca participou do treinamento em espaço confinado, ele deverá respeitar a carga horária de 16 horas e para quem é reciclagem, de 8 horas. Então, o primeiro pré-requisito é ser treinado no consórcio térmico da Sul. A gente sabe que além do profissional que é treinado para ser autorizado ou vigia, nós temos o supervisor de entrada, e é esse profissional que é responsável pela liberação da PET, segundo o nosso procedimento executivo, nosso empreendimento. Para ser supervisor de espaço confinado, é preciso ter um cargo de chefia, e esse supervisor de espaço confinado receberá um treinamento de 40 horas. E como falei, ele será o responsável por liberar a PET. Então, o colaborador deverá ser treinado, capacitado, habilitado. Vale lembrar que nenhum colaborador poderá executar atividade dentro do espaço confinado de forma isolada, individual, ou seja, todo colaborador que for executar atividade dentro do espaço confinado deverá ter consigo um acompanhante. Esse acompanhante terá consigo um rádio de comunicação para ter comunicação direta com o vigia. Quem é o vigia e qual a funcionalidade desse vigia? O vigia, na verdade, será aquele profissional que vai ficar na boca do espaço confinado ou na entrada do espaço confinado, monitorando ali a atividade. Inclusive, é o vigia que terá a responsabilidade de segurar os crachás de todos os colaboradores que estarão executando a atividade dentro daquele espaço confinado, para que de alguma forma, no caso de uma emergência, em caso de algum acidente, ele saiba, olhando nos crachás que estará com ele, quem, quais e quantos colaboradores estão ali, né, executando atividade dentro daquele espaço confinado. É importante a gente falar que antes de iniciar qualquer atividade no espaço confinado, é preciso comunicar a equipe de segurança, porque a equipe de segurança precisa saber, né, qual é o local que está tendo atividade no espaço confinado. E além de comunicar a equipe de segurança, é preciso comunicar a equipe de resgate, porque a equipe de resgate fará o resgate numa emergência. Ou seja, ambulatório, faixa 4, SMS, faixa 16. Qualquer situação de emergência, é só chamar, né, nesse canal de comunicação, que é através do nosso rádio aqui, no nosso empreendimento. Vale lembrar alguns pontos muito importantes, né, sobre a importância do vigia
na execução ali dos executantes no espaço confinado. O vigia não pode, de hipótese alguma, realizar uma outra atividade que venha comprometer o seu objetivo principal. Que objetivo é esse? Que é de monitorar e vigiar aquela atividade ali dentro do espaço confinado. É por isso que vocês vão observar na nossa PET, em um dos itens lá da nossa PET, vai estar lá o vigia atual e o vigia substituto. Por quê? E qual a importância do vigia substituto? É claro que o vigia principal pode dar vontade de ir no banheiro, de beber uma água ou alguma coisa similar. Então é nessa hora que o vigia principal irá ser substituído de forma temporária por esse vigia substituto, para poder ali, quem sabe, no banheiro ou beber uma água. Vale lembrar também que o vigia, de hipótese alguma, pode fazer a função de supervisor de entrada do espaço confinado, mas o supervisor de entrada em espaço confinado pode fazer ali a função de vigia. Então, em uma atividade em espaço confinado, que o vigia principal precisa ir no banheiro e beber água e não tem ali, o vigia substituto ou supervisor de entrada, pode substituir de forma temporária esse vigia principal. Um outro ponto muito importante também é com relação aos trabalhadores que vão executar atividade dentro do espaço confinado, ou mesmo os próprios ou o próprio acompanhante. Vamos supor que agora a vontade no banheiro não é do vigia, mas é de dois colaboradores que estão ali executando atividade dentro daquele espaço confinado. Caso dê vontade no banheiro ou beber água, é importante e primordial, no ato da saída do espaço confinado, pegar o crachá na boca do espaço confinado que vai estar na mão do vigia. Alan, mas por quê? É simples e bem óbvio. Vamos supor que haja ali uma situação de emergência, quem sabe até um incidente, um acidente, e a equipe de resgate precisa resgatar os colaboradores dentro daquele espaço ali confinado. E aí o crachá desse funcionário que está no banheiro, se estiver ali na entrada do espaço confinado, no momento do resgate, o resgate vai achar que esse colaborador está onde? Dentro do espaço confinado. Como na verdade já não está mais, porque ele foi no banheiro ou foi beber água. Então é importante demais os trabalhadores que estiverem executando atividade dentro do espaço confinado, ou os acompanhantes, no ato da saída, vontade no banheiro ou fazer qualquer outra coisa, precisa pegar o crachá na boca do espaço confinado. Vai lembrar também que a função do vigia, monitorar situações como esta, ou seja, o colaborador sai, não pega, o vigia tem como finalidade, chamar esse colaborador e entregar o crachá. Então a função do vigia, ela é muito, mas muito importante numa atividade dentro do espaço confinado. A criticidade, a gravidade, dependendo da atividade do espaço confinado, não é só de quem está trabalhando lá dentro, mas é de quem também está vigiando, monitorando
ali aquela atividade. É por isso que o radiocomunicação, a análise prévia, né, daquele ambiente e a comunicação entre a segurança e a equipe que vai executar a atividade é primordial. Vou contar um exemplo. Estava ministrando um treinamento de espaço confinado, né, para uma turma que estava iniciando o nosso empreendimento, o Tente GNA1, e um dos colaboradores estavam tinha acabado de sair, na verdade, né, de uma empresa, né, que trabalha lá na plataforma, e ele contou ali uma experiência. Qual a experiência foi? Tava tendo atividade ali naquele espaço confinado, só que a equipe que estava executando a atividade não comunicou a equipe de segurança sobre aquela atividade que estava sendo executada. Então eles estavam executando a atividade. A atividade era muito parecida com, por exemplo, né, a boca, na verdade, de entrada, né, de visita do espaço confinado, como um esgoto, sabe? Né? Tem um círculo, né, redondo, né? E o vigia estava ali, vigiando a atividade, monitorando a atividade, deu vontade de ir no banheiro. Ele deu vontade de ir no banheiro, mas não chamou ninguém para substituir ele temporariamente, muito menos pediu para que a atividade parasse. Até porque se não tem vigia substituto e se não tem supervisor de entrada para fazer o papel de vigia de forma temporária, enquanto esse vigia principal voltar, a atividade tem que ser paralisada até eles retornarem, ambos retornarem, ou ambos retornar. Que não pode ter atividade lá dentro, no espaço confinado, sem que ninguém esteja ali monitorando, né, aquela atividade. Então o vigia deu vontade de ir no banheiro, não chamou ninguém para substituir ele. Aí ele vai no banheiro, quem vem? O técnico de segurança do trabalho da empresa. Ele estava fazendo, né, um monitoramento nas áreas, né, vendo algumas não conformidades para, de alguma forma, fazer um relatório de segurança do trabalho para o seu superior hierárquico. E quando ele passa na área, ele vê, né, aquela boca do espaço confinado aberta. Quando ele vê, ele pensa: isso é uma situação grave e iminente de risco. Alguém pode passar aqui, fazer o quê? Cair. Ele já estava fechando, né, o tampão ali daquele espaço confinado. Foi quando o vigia de longe gritou: não, tá tendo atividade aí. Mais alguns minutos ou alguns segundos, né? Quem sabe aqueles colaboradores poderiam ele vir a óbito. Vir a óbito por quê? A gente vai aprender lá na frente que num ambiente onde tem de 4 a 6% de oxigênio, o colaborador pode vir a coma em até 40 segundos. Ou seja, para alguém vir a morte, vir a óbito, não precisa de minutos, hora, meses, nem anos. São segundos. Então a falta de comunicação em uma atividade de espaço confinado é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. É por isso que a equipe que vai executar a atividade em espaço confinado precisa sempre comunicar à equipe de segurança, antes de iniciar qualquer atividade, qual é o espaço confinado que terá atividade, para que a equipe de segurança possa ter ciência. E além da equipe de segurança, a equipe de resgate. Lembrando que ambulatório é faixa 4, SMS faixa 16. Qualquer situação atípica deverá acionar esses canais
de comunicação. Então, um exemplo que aconteceu, né, numa plataforma que não pode de nenhuma maneira acontecer aqui no nosso empreendimento. Então, tem atividade de espaço confinado, toda equipe de segurança precisa ser comunicada e toda a área precisa ser sinalizada, né, e bloqueada para que pessoas não autorizadas, treinadas, capacitadas e habilitadas venham de alguma forma acessar ali, né, aquele ambiente que não é projetado para ocupação humana. E por conta disso, só pessoas seguindo esses pré-requisitos poderão acessar aquele ambiente. Um outro ponto que é muito importante também, antes de qualquer entrada em espaço confinado, que também fazem parte do pré-requisito, é a utilização do multigás, que é o aparelho responsável por aferir e verificar naquele ambiente quantos de oxigênio existe ali e se existe ali alguma substância química ou tóxica que vem de alguma forma afetar a integridade física dos colaboradores. Essa aferição será executada pelo supervisor de entrada do espaço confinado. Como já foi falado, ele é que foi treinado para isso, recebeu um treinamento de 40 horas e ele é que terá essa responsabilidade. Esse aparelho será preciso pegar no SMS. Esse aparelho já vai estar, né, calibrado, e antes da entrada no espaço confinado, o supervisor de entrada vai ali fazer a aferição naquele ambiente para saber se tem alguma substância química tóxica ou se o oxigênio é suficiente para que o colaborador possa adentrar. E quando a gente fala de se existe ali, né, oxigênio suficiente para se adentrar, para se trabalhar dentro daquele espaço confinado, isso remete dois tópicos. Primeiro tópico: o ambiente é considerado pobre em espaço confinado. Quando eu falo pobre em espaço confinado, é um ambiente pobre em oxigênio no espaço confinado. É todo ambiente que tenha abaixo de 19,5 oxigênio. Então, todo ambiente que tenha abaixo de 19,5 em oxigênio, esse ambiente é considerado pobre em oxigênio. E todo ambiente, aí a gente já entra no segundo tópico, e todo ambiente que tenha a mais de 23, né, conforme a aferição no aparelho multigás, é um ambiente rico em oxigênio. E aí já se torna até um ambiente perigoso, né? Porque se torna um ambiente muito inflamável, onde pode existir ali o que? Um risco de explosão. Vocês já devem ter trabalhado, quem sabe, em outros empreendimentos, né, onde não se pode entrar com nenhum utensílio, objetos, rádios, né, porque qualquer centelha ali, né, pode de alguma forma trazer ali para aquele espaço uma explosão. Então sempre será fornecido, né, um rádio de comunicação, né,
específico e adequado para quem estará lá dentro poder se comunicar com quem estará aqui fora do espaço confinado. Então, então todo ambiente seguro em oxigênio, né? Quando eu falo seguro, no que diz respeito, né, um ambiente que de alguma forma consiga ter atividade no espaço confinado, é que esteja entre 19,5 e 23. Se estiver entre 19,5 e 23, né, aí fica um ambiente propício para a execução de uma atividade. Geralmente, né, quando a gente vai fazer ali uma aferição, dá 20,8, né, 20,9, 20,7. Então tá entre 19,5 e 23. Conforme vocês podem visualizar aí na imagem, temos aí 3 colaboradores, né, nessa imagem à sua esquerda. O colaborador que está inclinado, supervisor de entrada, que está fazendo ali a aferição daquele ambiente de trabalho. O nosso aparelho, né, multigás, ele mede até 30 metros, né? E qual a importância, né, de alguma forma, né, se medir não só a superfície, mas também a profundidade? Vai existir situações que pode ser que tenha oxigênio na superfície, mas que não tem oxigênio na profundidade daquele espaço confinado. Por isso, numa avaliação, né, com o aparelho multigás, é importante demais fazer a aferição na parte de cima do espaço confinado, no meio e na profundidade. Porque, como eu disse, o fato de se ter oxigênio na superfície não quer dizer que teremos oxigênio ali na profundidade daquele espaço confinado. E uma coisa que nos preocupa bastante, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, é que 39% dos óbitos em espaço confinado é devido a resgate. Uma pessoa não treinada, habilitada e capacitada para se fazer resgate, vê um amigo em uma situação aí adversa e ele, assim, sem estar treinado, tenta fazer esse resgate de forma inadequada e ali uma outra vida acaba vindo a óbito. Vou dar um exemplo. Recentemente eu vi numa reportagem, né? Eu não me lembro aonde, né? Em qual cidade era, mas uma empresa, acredito que foi, né, clandestina, até porque uma empresa conceituada e grande não iria, né, expor seus funcionários a uma situação adversa como essa. O colaborador desceu para executar a atividade em um esgoto, né? E ali ele desceu sozinho.
ele começou executando a atividade. Se passaram alguns minutos, na reportagem não se falou quantos minutos foram, mas eu sei que se passaram ali, né, alguns minutos. E os amigos começaram a chamar ele, eram dois amigos, né? Não sei se tem alguém aqui na sala aqui da Bahia, né? Mas a reportagem dizia que eram dois amigos baianos da Bahia. Sem brincadeira, foi uma situação realmente, né? Dois amigos da Bahia. O primeiro amigo da Bahia foi chamar o seu amigo que estava lá embaixo. Eu não me lembro o nome, né? Mas vamos só criar um nome fictício. Esse amigo estava lá executando atividade. E aí esse amigo baiano foi chamar. Vamos supor que o nome dele é João. João. O João não respondeu. O que esse amigo baiano fez? Desceu para fazer o resgate. Ele desceu para fazer o resgate e ficou lá também. Aí o outro amigo, né, que veio da mesma região, né, da Bahia, na reportagem dizia isso, foi chamar os dois, né, e não atendeu. Quando foi descer, ficaram também. E aí o bombeiro, né, foi chamado e ali fez o resgate. Ou seja, foi aquilo que eu acabei de dizer. Um amigo tentando salvar ali um outro amigo, e agora 3 pessoas vieram a óbito. Vieram por quê? Porque na superfície daquela atividade, espaço confinado, tinha oxigênio, mas na profundidade daquele espaço confinado não tinha oxigênio. Como eu disse, dependendo de quantos oxigênio tem ali naquele ambiente, de 4 a 6%, a pessoa pode vir a óbito em coma em apenas 40 segundos. Não é minuto, nem hora, nem meses. Segundos. É por isso que numa atividade em espaço confinado devemos atender todos os pré-requisitos que já foi mencionado por mim nesse treinamento e que ainda será mencionado, porque a criticidade ela é muito grande e um colaborador despreparado, não treinado, não capacitado, habilitado, poderá sofrer ali drásticas consequências. Vale lembrar também que além da utilização do aparelho multigás antes da execução da atividade, os colaboradores que estarão dentro do espaço confinado durante a atividade no espaço confinado deverá portar o aparelho no momento da execução das tarefas, porque o fato de não ter, o fato de o aparelho não ter detectado nenhuma substância química tóxica ou ausência de oxigênio antes da atividade, não quer dizer que durante não vai surgir ali nenhuma substância química. Então é importante demais que a avaliação seja feita antes
durante e depois. Inclusive, no momento da medição inicial, é importante demais o responsável, que é o supervisor de entrada, e nos cantos mortos, né, que a gente chama, ou seja, aqueles cantos que ninguém vai adentrar, que ninguém vai estar dentro daquele espaço confinado, e ali aferir aqueles lugares, né? Porque esses lugares são bastante perigosos e justamente ali pode estar uma substância química tóxica ou ausência de oxigênio, podendo então comprometer a saúde e a integridade física dos colaboradores. Então a gente está aqui, né, contextualizando alguns dos pré-requisitos para se trabalhar em espaço confinado. Vale lembrar também que a cada 2 horas de atividade executada no espaço confinado, a equipe deverá fazer uma nova análise daquele espaço confinado através do aparelho multigás. Então, a cada 2 horas, né, o supervisor de entrada do espaço confinado deverá fazer novamente ali, né, uma nova medição naquele ambiente. Esse é o conteúdo programático, né, que está sendo ministrado, será ministrado no decorrer do nosso treinamento, que são definições, reconhecimento, avaliação e também controle de riscos, né? O funcionamento de equipamentos que serão utilizados, os procedimentos de utilização da PET e noções de resgate e primeiros socorros. Como eu já disse, existe uma equipe treinada, habilitada e capacitada para se poder fazer o resgate em caso de uma emergência. Conforme nós iniciamos, temos 2 definições aí de atividade em espaço confinado. Uma é segundo a NR 33 e a outra é segundo a NBR 16577. A NR 33 vai nos dizer que espaço confinado, conforme eu já havia falado, né, é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana. Ou seja, é um ambiente que não foi criado para se ocupar, para se estar, para se conviver. Então é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana, que inclusive geralmente vai possuir meios limitados tanto para entrar e sair, e que a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Se vocês observarem ali, a gente vai mostrar um pouco lá na frente, ali no gerador, né, próximo à caldeira, eu acho que 12, se eu não me engano. Eu vi uma atividade nesse espaço confinado que se resume muito aí na definição da NR33, quando diz respeito possui meios limitados de entrada e saída. A entrada naquele espaço confinado era de 42 centímetros
Então, olha a dificuldade para se adentrar, né, naquele espaço confinado, tanto para entrar quanto para sair. Por isso a importância de estar totalmente ali habilitado, capacitado e treinado. Segundo a NBR 16.577, claro que ela vai trazer aí uma definição bem parecida, né? Conforme já menciona em NR33, ela vai dizer que espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, a qual tem meios limitados de entrada e saída ou uma configuração interna que possa causar aprisionamento ou asfixia em um trabalhador, e na qual a ventilação é inexistente ou insuficiente para remover contaminantes perigosos, deficiência, enriquecimento de oxigênio, e que possa existir ou desenvolver ou conter um material com potencial para engolfar, afogar um trabalhador que entrar no espaço. A gente sabe, né, que dependendo em qual espaço confinado vai ser executada ali a atividade, a gente vai precisar utilizar o nosso sistema de exaustão, que é um equipamento que vai de alguma forma ventilar, né, aquele espaço confinado, jogar ventilação naquele espaço confinado, para tentar de alguma forma tornar aquele ambiente um pouco mais propício para a ocupação ali dos colaboradores, né, que estarão executando atividades. Aqui a gente está com 3 conceitos. Primeiro é espaço confinado não perturbado. O segundo é espaço confinado perturbado. E o terceiro é espaço confinado simulado. O espaço confinado não perturbado, né, são características técnicas do espaço confinado, definida no cadastro com os riscos inerentes ao local, antes de um trabalhador adentrar nesse espaço. As medidas de controle de riscos são norteadas pela emissão de entrada e trabalho, como já sabemos, a PET. O espaço confinado perturbado são características, né? É característica da alteração ocasionada pelas atividades que serão executadas no interior do espaço confinado. Sua dinâmica de evolução de risco associada aos riscos presentes no espaço não perturbado. Neste caso, as medidas de controle de risco são baseadas na APR, que é na análise preliminar de risco. E por último, espaço confinado simulado. É espaço confinado representativo em tamanho, configuração e meio de acesso para o treinamento do trabalhador, simulando as condições reais e que não apresenta risco à sua segurança e saúde. É muito similar, né, na nossa central de treinamento, aonde a gente faz ali nosso treinamento, né, na caixa d'água, esse espaço confinado simulado. Só pra gente aí, né, recapitular, são 3 itens aí, questão de prova, né, que a gente vai ter após aqui a nossa aula. Atmosfera imediatamente perigosa à vida ou saúde. Qualquer condição que cause uma ameaça imediata à vida ou que possa causar efeitos adversos irreversíveis à saúde ou ainda que interfira na habilidade dos indivíduos. Vale recapitular, e esses 2 pontos caem, né,
na prova que teremos após o treinamento aqui. Também são 2 pontos importantes no momento da aferição e quantinização do aparelho multigás. Importante a gente, recapitular que deficiência de oxigênio, ou seja, um ambiente pobre em oxigênio, é todo ambiente que contém menos de 19,5 oxigênio. E enriquecimento de oxigênio, ou seja, todo ambiente rico em oxigênio é todo ambiente que tem mais de 23% de oxigênio. E aí já é um ambiente muito perigoso, que se torna um ambiente inflamável. Então tem que estar entre 19,5 e 23. Aqui é um vídeo, como é uma videoaula, eu não consigo passar, como é um vídeo, eu não consigo passar e não vou conseguir passar, mas são algumas situações, que provavelmente pode acontecer aí numa atividade no espaço confinado. Aqui, o que aconteceu? Aqui o que aconteceu? Alguns colaboradores acessaram um poço. Primeiro foi um, e na profundidade ali, naquele espaço confinado, não tinha oxigênio, foi similar com a experiência ali, dos baianos. Primeiro foi um, desceu respirando, e quando chegou, na profundidade daquele espaço confinado, não tinha ali oxigênio suficiente. E aí entrou um colaborador, entrou outro, mais outro e mais outro, e todos ali ficaram, porque não era uma equipe treinada, habilitada e capacitada para fazer resgate. É interessante que naquele ambiente não tinha oxigênio suficiente. Aí teve 2 colaboradores que foram fazer o resgate com uma máscara, mas porém essa máscara era contra a substância ali química, e a massa que eles precisavam utilizar não era contra a substância química, mas era uma massa que dava àquele trabalhador oxigênio suficiente para se respirar, dentro daquele ambiente. Aí a gente tem aí algumas definições, segundo o nosso procedimento executivo 222.02, sobre o que é, espaço confinado. A gente já falou também, os conceitos e definições conforme NBR e NR33, e conforme o nosso procedimento executivo é todo e qualquer local ou equipamento fechado, que tem alguns equipamentos aqui que são fechados, conforme eu dei o exemplo, do gerador, que a entrada daquele espaço confinado tinha 42 centímetros, com dificuldade para entrar, com dificuldade para sair. Então nem sempre, será um local, que não seja também um equipamento. Então a gente vai ter muitos equipamentos que precisarão ser acessados, por profissionais para executar a atividade, e ali eles terão que receber o treinamento e seguir todos esses pré-requisitos, que estamos destrinchando aqui no nosso treinamento. Então, conforme o nosso procedimento 220.02, é todo e qualquer local ou equipamento fechado, de tal forma configurado em que existe a possibilidade de um trabalhador inserir a cabeça, o tórax ou um corpo inteiro, que possui meios limitados de entrada e saída
que não é projetado para ocupação contínua de um trabalhador. E possui qualquer uma das características, né, a seguir, que é uma ventilação existente, insuficiente, quando possa existir a deficiência ou enriquecimento do oxigênio, como nós já falamos, um ambiente pobre em oxigênio, um ambiente rico em oxigênio, contém ou possui potencial para conter a atmosfera perigosa, contém material capaz de precipitar, encobrir, envolver totalmente os ocupantes, causando asfixia. Quando possui ali, né, configuração interna capaz de aprisionar ou fixar seus ocupantes, possui potencial para sérios danos à saúde e à integridade física de seus ocupantes, tais como choque elétrico, radiação, movimentação de equipamentos mecânicos internos ou estresse calórico. Esse aqui também é um vídeo que eu também não vou conseguir passar, para tratar de uma videoaula, mas é uma situação muito crítica que às vezes a gente não encontra em obra, mas em casa. Esse vídeo aí foi uma cidade do interior. Uma pessoa foi entrar para fazer uma cacimba, né? Ou uma fossa, eu não me recordo muito bem se foi uma cacimba ou uma fossa. Mas ele estava ali cavando, numa proximidade de 2 a 2,5 metros, né, de profundidade. No decorrer daquela atividade ali que ele estava cavando, essa pessoa ficou ali desacordada, veio a óbito. A outra foi descer para ajudar esse amigo, também ficou ali desacordado. E um pedreiro, né, ele conta no vídeo, ele é até engraçado, ele falou: desci rapidinho, subi rapidinho, porque ele ficou tonto para tentar resgatar os dois, mas não dava mais tempo, já tinha vindo a óbito todos os dois. Aí a reportagem não disse se era alguma insuficiência de oxigênio ou se era algum gás, né, que tinha ali dentro daquele poço, né, que eles estavam cavando. Por que eu tô falando isso? Que a segurança, pessoal, ela não começa na empresa. A segurança, na verdade, ela começa em casa. E aí a gente para refletir um pouquinho, né? Quantas e quantas vezes nós, no nosso lar, na nossa casa, ou na casa de alguns amigos, né, a gente se expôs a situação como essa. E essa experiência, né, nos remete a um termo que a gente conhece muito, que é o ato inseguro ou ato de baixo padrão, que é quando a pessoa se expõe a determinado risco de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, quantas e quantas vezes nós, como pessoas, né, chefe de família em casa, ou como profissionais do nosso empreendimento, nos colocamos a situações de riscos como essa. A vítima veio a óbito cavando um poço de até 2,5 metros. Então, eu acho que isso nos remete um pouquinho, né, a quantas e quantas vezes aqueles amigos entraram em contato conosco dizendo: me ajuda aqui a cavar uma fossa, uma cacimba, né? No final vai ter aquele churrasco, aquele mocotó, né? Aquela Coca-Cola, né? Para quem bebe aquela cerveja. E aí quantas vezes, né, a gente acessa ali aquele ambiente sem seguir nenhum pré-requisito de segurança do trabalho.
Porque se a gente tem dificuldade de seguir o pré-requisito na empresa, às vezes, imagine o nosso lar. Lembra de Gugu? Vê óbito em casa? Morreu aonde? Foi na SBT? Não, foi em casa. Então a segurança não é só um dever da equipe de segurança que tem consigo o colete verde. A segurança, na verdade, é um dever de todos. E não começa na empresa. Começa em casa. Começa em casa porque, na verdade, qualquer ação nossa não pensada, não programada, não planejada, vindo ou acarretando ali qualquer consequência, sabe quem sofre? Quem sofre são os entes queridos que ficam se lamentando, chorando. Sabe por quê? Porque nós aqui no empreendimento, ou na vida como um todo, nós não somos números. Nós somos pessoas que temos sentimentos, que amamos, e temos também pessoas que nos amam. Aí são alguns riscos, né? No espaço confinado. Aí olha essa estatística aí de acidente. Causa de morte: 47% é de morte sob asfixia. Dificuldade de se respirar, não tem oxigênio suficiente. 21% afogamento. 19% intoxicação. Agora, olha o tipo de atividades: 48% limpeza, manutenção e inspeção. E 39% das mortes, óbito, sabe o que é? Resgate. Ou seja, um amigo não treinado, capacitado, habilitado, querendo resgatar um outro amigo. E aí a gente vai ter 2 vidas em óbito precisam ser resgatadas. Dá um exemplo aí, né? Por exemplo, nós gostamos muito de praia. Eu lembro que na época que eu estava cursando na segurança do trabalho, como aluno ainda, tinha um professor de primeiros socorros e ele estava dando um exemplo de primeiros socorros. E aí caiu nesse tema, né? Sobre mar, praia, salva-vida, afogamento e resgate. Ele disse que em uma situação de afogamento, por exemplo, a pessoa está se afogando no alto mar. Ele diz que a gente deve pensar no seguinte: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Porque se uma pessoa estaria se afogando, se a gente não é treinado, habilitado, capacitado para resgatar, na verdade, quando a gente for lá tentar resgatar a vítima, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa vítima que estará ali, né, passando por esse afogamento, irá de alguma forma nos abraçar e a gente junto vir a óbito com ela. Então, uma situação como essa, né, ele instruiu sempre chamar ali, né, o salva-vida, porque ele é uma pessoa treinada, né, para poder fazer esse tipo, né, de resgate e de salvamento. Então sempre vai existir ali pessoas treinadas para fazer qualquer tipo de resgate. Não seremos nós ou algum de nós que não recebeu o treinamento que vamos fazer ali esse resgate. Aí é o exemplo, né, dos baianos que entraram para resgatar os amigos.
Aí é a imagem, né, do poço, né, do esgoto, na verdade, ali, né, onde o funcionário desceu para executar a atividade. Um dos amigos baianos chamou, né, não atendeu, aí desceu, ficou. Outro chamou, não atendeu, desceu e ficou. Isso é só coisa de baiano, né? Tô brincando, meus amigos baianos. Se tiver alguém aqui, só pra gente, né, descontrair mesmo. Mas, né, na reportagem realmente foi, né? A repórter disse, né? Que as duas pessoas que foram fazer o resgate realmente era da Bahia. Mas não é porque o baiano sempre faz isso, não. É só pra ir descontrair. Aliás, né, eu participei, né, de um treinamento de reciclagem na semana passada. E um dos participantes era de lá, aqui no Consórcio Tempo da Sul. Ele tava contando uma experiência dele em casa. E foi muito engraçado. Eu falei que todo treinamento eu ia compartilhar isso. Ele disse que estava cavando ali uma cacimba e já tinha chegado já a um certo tipo de profundidade, não lembro agora, né, a metragem. Mas ele dizia que todo dia antes de adentrar ali, né, naquela cacimba para continuar a atividade, né, e um dia após o outro, ele utilizava um gato como multímetro, como multigás. Já viu isso? Ele jogava o gato dentro da cacimba. Se o gato não morresse, é porque ele podia entrar, tem oxigênio. Se o gato morresse, é porque ele não podia entrar. Aí todo mundo deu muita risada ali no treinamento. E a gente descontraiu bastante. Então aí foi um exemplo de 3 óbitos, né? De uma pessoa que adentrou e 2 aí que foram fazer o tipo de resgate ali. Não estava treinada, capacitada nem habilitada. E tivemos ali 3 pessoas, né? Na verdade, a óbito. E aí, né? É a imagem, né, da equipe aí olhando, né? E analisando ali, né, todo aquele contexto. Alguns isso, né, quando se trabalha em espaço confinado, conforme a gente já, né, destrinchou aí no decorrer do treinamento, que é a falta ou o excesso de oxigênio, né, incêndio ou explosão pela presença de vapores, gases inflamáveis, intoxicação por substâncias químicas, infecções por agentes biológicos, afogamentos. Temos também, né, soterramentos, né, quedas, choque elétrico. Todos esses riscos podem levar ali à morte ou, né, à doença. Aí nós temos aí 2 métodos, né? Eu acho que você já conhece. O método purga, né? Que a gente também que vem de purgatização e inertização, né? A purga, né, são métodos de limpeza que torna a atmosfera inferior do espaço confinado isenta de gases, né, de vapores e outras impurezas desejáveis. E, na verdade, através de ventilação ou alguma lavagem, né, seja ela com água ou vapora. E temos também o exemplo de inertização, que é o deslocamento da atmosfera existente em um espaço confinado por um gás inerte, resultando numa atmosfera não combustível e com deficiência de oxigênio. A inertização geralmente acontece ali em tanques de combustível, é onde, né, o profissional tira daquele ambiente todo tipo de oxigênio. E quando tira daquele ambiente todo tipo de oxigênio, se elimina ali, né, qualquer probabilidade de explosão. Então, esse sistema aí de inertização, né, é um sistema onde a gente tira oxigênio do ambiente para se evitar qualquer tipo ali de explosão. Na atmosfera terrestre a gente tem, né, 78% de nitrogênio, N2, 21% de O2, que é oxigênio, e 1% de outros gases, seja eles lá monóxido de carbono, gás carbono, né, ou metano. Aí a gente já falou, né, um ambiente pobre em oxigênio, né, quando o ambiente tem abaixo de 19,5,
Um ambiente rico em oxigênio é quando tem acima de 23, né, por cento de oxigênio. E aí, para uma atividade ele ser executada naquele ambiente, conforme já falamos, tem que estar entre 19,5 e 23. Em questão de prova daqui a pouco, tá, pessoal? Aí então, riscos atmosféricos, né? Aí nós temos aí a definição de oxigênio, mínimo permissível para respiração segura, que gira em torno de 19,5 de oxigênio. Teores abaixo podem causar problemas de... Aí são algumas estatísticas, né? Algumas situações já estudadas já. E eu sempre trago aí para os treinamentos, né? Então, em um ambiente que é pobre em oxigênio, ou seja, tem abaixo de 19,5, se aquele ambiente tiver de 15 a 19%, né, a pessoa começa a ficar desacordada, desorientada, né? Se aquele ambiente estiver de 12 a 14% de oxigênio, a pessoa já começa a ter ali dificuldade de se respirar. De 10 a 12% de oxigênio naquele ambiente, a pessoa começa a ter uma respiração ali bem fraca, né? Mínima, baixo. Se aquele ambiente estiver de 8 a 10%, a pessoa vai começar a ter algumas falhas mentais, vai começar a ficar inconsciente, vai ter náuseas, né? E vômitos. Se aquele ambiente tiver de 6 a 8%, morte em até 8 minutos. Se tiver de 4 a 6%, conforme nós falamos no início do treinamento, o colaborador pode vir em coma em até 40 segundos. Ou seja, para alguém vir a óbito, não precisa de minuto, hora, meses, nem anos. Precisa de segundos. Eu te faço uma pergunta, né? Faço a pergunta para vocês. Quando a gente bota, por exemplo, a gente for colocar aqui agora na sala, né? Um fogo, né? A gente vai sentir o cheiro da fumaça. Se meu amigo aí gosta de um lanche ou de uma pizza, ele sente o cheiro do lanche da pizza. Eu te faço a pergunta: qual é o cheiro do oxigênio? Qual é o cheiro do oxigênio? Ou seja, oxigênio não tem cheiro. É como se você tentar de alguma forma respirar debaixo d'água e não conseguisse. Então é muito perigoso se acessar um espaço confinado sem fazer a respectiva aferição daquele ambiente através do aparelho multigás. Então a utilização do aparelho multigás é primordial para a execução daquela atividade. E a avaliação precisa ser realizada antes da atividade, durante a atividade e depois, que foi conforme eu já disse. O fato de não ter sido detectado nenhuma substância química ou nenhuma ausência de oxigênio, né, naquele ambiente antes de acessar, né, ali aquele espaço final, não quer dizer que durante a atividade não vai surgir. E se naquela hora a gente começa a se movimentar no espaço confinado, começa a surgir ali alguma substância química, o aparelho começa a apitar, na mesma hora toda a equipe precisa fazer o quê? Sair daquele espaço confinado. Então, recapitulando mais uma vez, qual é o cheiro do oxigênio? Oxigênio não tem cheiro, pessoal. Por isso devemos atender todos os pré-requisitos que estão sendo mencionados aqui nesse treinamento. Vocês não são números, vocês são pessoas que são importantes para nós. Estamos há mais de 13 milhões de horas sem acidente com afastamento. E não vai ser eu, nem você, ou nem vocês, que vamos de alguma forma colocar esse número por água abaixo. Então seja você que está participando pela primeira vez, ou seja você que está participando de uma reciclagem, vamos manter a régua da segurança lá em cima do nosso empreendimento, né?
é o trabalho ativo e genuíno. Eu cuido de você, você cuida de mim, e a gente permite que todos cuidem um do outro. E é bom a gente lidar assim com o ser humano, sabe? Porque aqui a gente não é uma máquina que liga de manhã e desliga à tarde. Nós não somos um guindaste, liga a chave pela manhã e desliga à tarde. Nós somos seres humanos como seres humanos. A gente tem vidas, famílias e pessoas que amamos que ficaram em casa esperando o nosso retorno. E nós vamos retornar da mesma maneira que chegamos aqui. Só que se a gente não tiver em mente que a segurança não depende só da equipe de SMS, não depende só da equipe de segurança, de saúde, a gente não vai conseguir permanecer com esse número lá em cima. Então cada um precisa assumir a responsabilidade com a segurança do trabalho no nosso empreendimento. É eu cuidando de você, é você cuidando de mim e todos cuidando aqui um do outro. E a gente conta aí com o apoio de vocês quanto a isso. Aí são alguns exemplos, né, de uma atividade aí em espaço confinado. Aqui do lado de fora é um colaborador que faz o papel de vigia. Lá dentro, né, é o espaço confinado em si. Na parte superior direita aí são os crachás dos colaboradores que estão dentro do espaço confinado, tá? Tem algumas atividades aí, né, como essa, por exemplo, que nem vai precisar muito da utilização do rádio de comunicação, porque de alguma forma o vigia consegue ter contato direto, né, com os colaboradores que estão executando atividades no espaço confinado. Então ele consegue o tempo todo ficar monitorando e falando, né, com quem está lá dentro daquela realizando aquela atividade. Aí é um dos técnicos de segurança, né? Aí é o exemplo ali, né, do gerador. Eu falei aí, a metragem aí são 42 centímetros. Então não é qualquer pessoa que vai acessar e adentrar esse espaço confinado. É o técnico de segurança verificando aí, né, como é a entrada e possíveis meios de se fazer ali o resgate. Isso aí é uma situação que aconteceu, né, no início agora do mês, né, de agosto de 2020. A gente estava andando aí no campo, né, vendo algumas atividades que estavam sendo executadas, aí é no próprio gerador, né. Esses são alguns exemplos. Primeiro eu quero falar os pontos positivos, né, do vigia, com a PET na mão, com os crachás e com rádio de comunicação. Os pontos positivos: tá seguindo alguns pré-requisitos, né, mínimos aí para se trabalhar no espaço confinado como vigia. Só que temos um problema aí. Quando a gente pediu a ele a PET, né? Quando a gente pediu a ele ali a PET, como fomos ver a PET, não estava devidamente toda preenchida. E outro ponto: esse colaborador não tinha no seu crachá o treinamento NR33. Pessoal, colaborador não tem o treinamento de NR33, ele pode ser vigia em espaço confinado? Isso aí não, é claro que não. Aí ele me disse: não, mas eu já recebi o treinamento. Já recebeu o treinamento, mas ainda não está no crachá, não pode executar a atividade. Tem que esperar o RH liberar e entregar, né, o crachá com o treinamento de NR33 no crachá. O que não pode é um profissional que apenas foi treinado, o RH ainda não liberou o crachá com o treinamento de NR33 e ele achar que pode executar a atividade. Não pode. Vigia do espaço confinado recebeu o treinamento aí, ó, conforme item 33.3.5 da NR33, contudo não havia recebido o crachá com o treinamento atualizado.
E aí a gente vê como esse bichinho está um pouco despreparado para essa atividade. Ele foi treinado, capacitado e mesmo assim está cometendo erros. Olha o erro, pessoal, que ele cometeu, além de não ter o treinamento no crachá, conforme eu estou dizendo aqui no treinamento, e foi passado para ele. Enquanto o crachá não vier com treinamento de NR33, não se pode executar atividade no espaço confinado. O outro erro está aí, ó. Quando eu fui pegar a PET para olhar, cadê as porcentagens aí, né, das substâncias químicas, ou o enriquecimento, ou enfraquecimento, né, ou ambiente pobre, melhor, oxigênio, na PET. Pessoal, um dos itens mais críticos, numa atividade de espaço confinado é quando o supervisor de entrada não faz avaliação do aparelho. E aí, né, a gente foi investigar, visualizar, né, correr atrás para saber, né? O supervisor disse que fez a avaliação através do multigás, mas cadê os campos devidamente preenchidos? A PET, conforme o procedimento executivo, não pode ter rasura e não pode faltar nenhuma informação, tem que estar devidamente preenchida, inclusive quando se trata de substância química ou oxigênio. Subentende aí que está todo mundo executando atividade em um gerador aonde a boca do espaço confinado é 42 centímetros, ou seja, atividade totalmente crítica e ninguém sabe quanto de oxigênio tem ali, ou se existe algum gás ali. Aí eu faço a pergunta: é o supervisor de entrada no espaço confinado que fica dentro do espaço confinado? É o supervisor de entrada do espaço confinado que fica lá como acompanhante da atividade? Né? Não, são vocês. Aí vocês se submetem a situações como essa. Não pode executar nenhuma atividade se a PET não estiver totalmente, devidamente preenchida. Isso é crítico demais. É um dos itens mais críticos de uma atividade de espaço confinado. É uma coisa, como eu disse, pode gerar a morte em segundos, como aprendemos ali nos slides anteriores, de 4 a 6% de oxigênio, como até 40 segundos. E aí na PET aí não está mencionando quanto de oxigênio tem naquele ambiente, quanto de gás. Isso não pode acontecer, pessoal. Então vigie, a sua função não é só ficar sentado ali na boca do espaço confinado, não. Do espaço confinado, não. A sua função, vigia, é verificar ali como está o preenchimento da PET, como o supervisor entrega em sua mão. Dá uma passada de olho. Eu sei que não é atribuição sua preencher a PET, mas dá uma passada, dá uma olhada. Vê se está toda preenchida. Porque situações como essa não pode acontecer no nosso empreendimento e, consequentemente, no nosso canteiro de obra. Conforme já dizemos, né? A gente já disse, o oxigênio, o enriquecimento de oxigênio, onde torna o espaço confinado perigoso, pois em altas concentrações esses elementos se tornam tóxicos ao nosso organismo, além de causar ali, né, incrementos na falta de explosividade dos gases combustíveis, proporcionando ali queimas violentas. Densidade do gás, falamos sobre isso no início. O fato de haver ar respirável na entrada do espaço confinado não é garantia de haver ar até o fundo.
Sempre tome leitura de vários níveis para assegurar que todo espaço é seguro. E como eu disse, faz análise na superfície, faz análise no meio e faz análise na profundidade. É importante demais. E também, como diz aí na imagem, nos lugares o que? Pobres e mortos. Ou seja, são aqueles ambientes dentro do espaço confinado que ninguém vai. Justamente ali, né, pode existir alguma substância química ou ausência, quem sabe, de oxigênio. Ventilação mecânica, né, utilizado para habilitar atmosferas, né, contaminadas ou explosivas, podendo ser através de pressão positiva, insuflando, ou pressão negativa, exaustão, insuflando, né? Como eu disse no início, né? Dependendo do espaço confinado, a gente vai precisar ventilar, né, aquele ambiente através do sistema ali, né, de exaustão, nosso exaustor. Até no treinamento prático, né, a gente leva também esse equipamento para se fazer ali de maneira ali, né, trabalhado pessoalmente com todos, né, para ter uma prática, saber como que é. A gente leva o sistema lá, né, de exaustor, de exaustão, e liga, né, para que todos tenham conhecimento ali de como utilizar, como que é, e a diferença, né, de um ambiente sem o sistema de exaustor e com o sistema ali de exaustor. Isso aí é um exemplo, né? Não consegui passar o vídeo lá, porque como nessa videoaula a gente não dá para poder passar no decorrer aqui, mas foi um exemplo lá do vídeo lá, ou seja, a parte aí que vocês estão vendo de rosa aí, né? A parte inferior, a profundidade, é a parte onde não tem oxigênio. Então, essa aí foi aquela situação que eu disse no início. O colaborador desceu aí, respirando, mas quando ele abaixou a cabeça para fazer uma manutenção na válvula ali, ele perdeu o oxigênio e veio a óbito. Desceram para fazer o resgate, desceu 1, 2, 3, 4, 5 e ficaram, todos eles. Teve um até que desceu ali, né, com uma máscara, mas a máscara era contra produto químico. Não era uma máscara que jogava oxigênio para aquele ambiente. Isso é um exemplo, né, de ventilação. É a pressão positiva, na verdade, né? Quando a gente joga para aquele ambiente, né, ventilação. Temos também a negativa, quando a gente faz ali, né, o inverso, quando a gente puxa ali daquele ambiente. E temos ambos, né, como alguns já conhecem, né, que a gente joga e ao mesmo tempo retira, né, é chamada de positiva, né, e negativa. Aí uma imagem, né, a equipe nossa de segurança já deixando aí, né, já os procedimentos para o resgate em situação de emergência. Como eu disse, toda atividade de espaço confinado deve-se falar com a equipe de segurança. Eles precisam ficar cientes, né, sobre em qual atividade vai ter ali, né, em qual setor, né, em qual área vai ter atividade de espaço confinado, para em caso de algum acidente ou incidente, vem ali se fazer o respectivo, né, resgate. Isso é um exemplo aí da nossa PET aí preenchida no campo. E agora aí, né, devidamente preenchido, com o horário, né, que fez a aferição. Vocês observaram ali, ó, 20,8, né, de oxigênio.
e substâncias químicas 0,0. Mas se vocês observarem na parte inferior aí, né, tem um nome, né, e assinatura dos colaboradores que entraram para executar a atividade e que estão também acompanhando a atividade. Então tem que ser mencionado aí o horário, né, de entrada, também, né, o horário de saída. Deu vontade no banheiro, coloca o horário, né, de saída, retornou, coloca o horário de entrada. Lá no final da folha, né, é aquele exemplo que a cada 2 horas a gente tem que fazer uma nova análise naquele ambiente, né? E vocês observaram lá embaixo, 10, né, meio-dia, 2 e 4 horas, né? Aí o nome, né, do colaborador que fez ali a aferição através do multigás, a data, a hora, o nome, né? E ali quanto de oxigênio e substância química foi encontrada ali naquele ambiente, né? Esses são outros exemplos da preste devidamente preenchida. Uma outra coisa muito interessante, né, que foi adotada aí para poder facilitar, com relação ao encerramento da PET. O que tem acontecido? Para não se encerrar a PET na hora do almoço, o que tá acontecendo? Toda a equipe vai almoçar, fica ali o vigia na boca daquele espaço confinado. Toda a equipe vai almoçar. Aí na volta o vigia substitui ele e ele vai. E não precisa de alguma forma ali, né, finalizar, né, aquela PET, né? Aí o nosso treinamento prático, né? Algumas fotos aí. São 2 sistemas aí, né, que eu faço para se acessar. É um sistema de trava-quedas e outro de redução de peso. Sistema trava-queda, toda queda brusca do colaborador ele vai travar de forma automática. O sistema de redução de peso através de rodanas aí, que eu utilizo 4 rodanas, né, 1 a 8. E numa situação onde a gente não pode acessar, porque existe ali uma substância química tóxica ou o ambiente é pobre em oxigênio, aí a gente vai chamar João não vai poder, né? João já está desacordado, não vai poder adentrar, eu vou puxar esse colaborador. E quando eu puxo esse colaborador nesse sistema de redução de peso, através de 4 rodanas, né, com nó 8, é 100, ou seja, se o colaborador tem 100 quilos, né, é 100 quilos que eu vou dividir por 4. Então, numa situação aí de emergência, eu não estou puxando 100 quilos, estou puxando quanto? 25. Então, esse sistema aí, né, de redução de peso é muito interessante para algumas, né, atividades. Aí a foto do nosso sistema aí de exaustor, né, e te ventilando aquele ambiente. Ó, mais algumas fotos aí. Subindo devidamente atracado. Outro ponto muito importante, né, eu orientando o pessoal para fazer uma fila indiana e manter o distanciamento devido ao Covid-19. Então vamos respeitar aí, né, o distanciamento, tá? Vamos respeitar aí o distanciamento. A parte prática, fazer uma fila aí, né, para a gente poder subir e realizar ali a nossa parte prática. Algumas responsabilidades aí, né, cabe aos trabalhadores, colaborar com a empresa no cumprimento da CNR. Os funcionários têm que colaborar, né, conosco para todos os procedimentos venham a ser cumpridos na empresa. Utilizar adequadamente, né, os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. Comunicar ao vigia, ao supervisor de entrada, situações de risco para a sua segurança e saúde, também de terceiros. Cumprir os procedimentos e orientações recebidas nos treinamentos com relação ao espaço confinado. É importante demais essa linha D também.
além de todas as outras anteriores, os trabalhadores deverão cumprir os procedimentos, no caso vocês, orientações que vocês receberam no treinamento, com relação às atividades em espaço confinado. Onde é encontrado espaço confinado, né, alguns exemplos, né, que é a indústria de papel, celulose, né, indústria alimentícia, né, serviços de gás, né, agricultura, serviços de eletricidade, construção civil, né, minérios, não, metalúrgicas, alguns exemplos aí, né, onde é encontrado atividade em espaço confinado. Aí são algumas imagens, né, de algumas atividades que já foram executadas aqui no nosso empreendimento em espaço confinado. Outras imagens para vocês, né, visualizarem na nossa direita aí, né, já é o nosso local de treinamento prático, né, na nossa caixa d'água, né. Aí nós temos o nosso andame de acesso. O empregador deve garantir, né, que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho sempre que eles suspeitarem da existência de risco grave e iminente para a sua segurança terceiro. Ou seja, qualquer situação de risco grave e iminente dentro de um espaço confinado, os trabalhadores devem sair de forma imediata, né? De forma imediata. Algumas medidas técnicas, né, para se trabalhar em espaço confinado: identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados. Por que isso, né? Para evitar qualquer entrada de pessoas que não foi autorizada, que não foram treinadas, né, que não têm conhecimento da atividade. Então devemos sempre aí identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados. Antecipar também, reconhecer os riscos nos espaços confinados, proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, né, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos ou acidentes, prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre, etiquetagem, né, implementar, ou seja, colocar em prática medidas necessárias para a eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaço confinado. Mas algumas medidas, né? Avaliar a atmosfera no espaço confinado, conforme já falei no decorrer do treinamento, né, aferindo ali através do multigás som interior. Manter as condições atmosféricas, né, aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos, né, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou energizando ali no espaço confinado. Monitorar continuamente a atmosfera nos espaços, nas áreas onde os trabalhadores, né, autorizados estiverem desempenhando suas tarefas, para verificar se as condições de acesso permanecem seguras. Foi como eu disse no início, né, que o nosso treinamento não tem apenas a necessidade de fazer a aferição com multigás antes da atividade, mas também durante. E aqui a gente adota a metodologia de a cada 2 horas, né, tá fazendo ali aquela aferição naquele ambiente. Proibir a ventilação com oxigênio puro, testar os equipamentos de medição antes de cada utilização e utilizar também equipamento de leitura direto, né. Algumas medidas técnicas ainda, né, objetos proibidos: cigarro, é óbvio, não fumar dentro do espaço confinado. O telefone celular não deve ser utilizado como aparelho de comunicação em espaço confinado, ou seja, temos que utilizar o nosso rádio de comunicação, não o telefone, né? Hipótese alguma, a gente não pode ter velas, fósforos e isqueiros, né? Isso não deve ser utilizados como, por exemplo, uma forma de iluminar aquele ambiente. Objetos necessários à execução do trabalho que produzam calor, chamas, faíscas, que devem ser previstos na permissão de entrada, na PET. Alguns procedimentos, né, de utilização da permissão de entrada do trabalho. Os procedimentos de entrada em espaço confinado devem ser revistos
quando dá ocorrência de qualquer uma das circunstâncias abaixo, entrada não autorizada no espaço confinado, identificação de risco não descrito na PET, é um item muito crítico, né? O laborador está exposto a algum risco que não esteja mencionado ali, né, na PET, incidente ou condição não prevista, né, durante, né, a entrada, qualquer mudança na atividade desenvolvida na configuração do espaço, solicitar, né, ao SESP da empresa, né, ou a CIPA, né, qualquer situação também que possa comprometer a saúde e integridade física ali, né, dos colaboradores. Também temos aí algumas medidas administrativas, conforme o item 33.3.3, né, da NR 33, que é manter o cadastro atualizado de todos que estão no espaço confinado, ou seja, quem tem essa função é o vigia, né? Como a gente já falou no decorrer aqui do treinamento, o vigia deverá aportar os crachás de todos os colaboradores que estiverem trabalhando dentro do espaço confinado, ele tem isso como função. Vale lembrar também, né, que ninguém pode executar atividade sozinha no interior do espaço confinado, de forma isolada, sempre acompanhado por uma outra pessoa, né? A pessoa deu vontade de ir no banheiro, beber água, está trabalhando dentro do espaço confinado, passa na boca do espaço confinado, pega o crachá com o vigia e vai no banheiro. Por que isso, né? Porque numa situação de emergência vem a equipe de resgate para fazer o resgate, aí o crachá do colaborador está na boca do espaço confinado, aí vai fazer o resgate e vai achar que aquele funcionário está dentro do espaço confinado, mas na verdade não está mais, né? Está ali bebendo água ou no banheiro. E, né, se um dos senhores aqui for ser vigia, né, vocês vão ter essa responsabilidade. O colaborador saiu do espaço confinado, esqueceu de pegar o crachá na boca do espaço confinado, deverá chamar o mesmo e ali devolver o crachá para que o mesmo possa seguir o destino e retornar e deixar na boca do espaço confinado novamente. Então são procedimentos aí, regras, pré-requisitos que não pode ser aí quebrado de hipóteses algumas aqui no nosso empreendimento. A linha B, né, definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado, ou seja, né, toda atividade em espaço confinado tem que estar devidamente, né, isolada, sinalizada, ou seja, todos que passarem, né, à frente ali, né, daquela área que está sendo executada a atividade, precisa saber que está tendo atividade ali naquele local, para que nenhuma pessoa não autorizada, capacitada, habilitada ou treinada possa acessar. Então é importante demais, né, o ambiente estar sinalizado, ou seja, aqui existe atividade em espaço confinado. Então a equipe precisa ali sinalizar aquele ambiente. A linha D, né, implementar procedimento para trabalhar em espaço confinado, conforme nós já falamos no início, tem o nosso procedimento executivo 220, né, que vai falar sobre espaço confinado. Em um dos itens é que o supervisor de entrada precisa ser ali, né, cargo de chefia, né, e ele vai receber um treinamento ali de 40 horas e ele que vai ser o responsável por liberar a respectiva PET antes da entrada. Vale lembrar que o vigia não pode fazer a função do supervisor de entrada, até porque ele recebe treinamento de 16 horas se for inicial e de 8 horas se for periódico, mas o supervisor de entrada pode fazer sim a função de vigia. Por que, Alan, isso? A gente sabe que na PET tem que mencionar o vigia principal e o vigia substituto. E o vigia principal, conforme nós já falamos, pode dar vantagem no banheiro, beber água, e ninguém pode estar executando a atividade dentro daquele espaço, né, sozinhos, né? Então ali o vigia principal vai chamar o substituto e aí vai substituir ele de forma temporária, né, para que aquela atividade no espaço confinado não venha a ser executada de forma isolada. Preencher, assinar e datar em 3 vias, né, a PET antes do ingresso de trabalho, trabalhador no espaço confinado. A linha, né, G, né, possuir um sistema que permita a rastreabilidade da permissão de entrada de trabalho. A linha H é entregar para um dos trabalhadores autorizados ou vigia, né, a cópia da permissão de entrada, a cópia da PET. Encerrar, né, a permissão de entrada, a PET, quando as operações foram completadas, quando a ocorrência
quando ocorrer condição não prevista ou quando houver pausa ou interrupção dos trabalhos, manter arquivados os procedimentos de permissão de entrada, por 5 anos, né? São os procedimentos que precisam ser aí seguidos. Disponibilizar os procedimentos de permissão de entrada para o conhecimento dos trabalhadores. Eles precisam ter conhecimento, né, dessa PET. Designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciar ali a capacitação requerida. Estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior do espaço confinado. Assegurar que o acesso no espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização de supervisor, né, capacitado. Garantir, né, que todos os trabalhadores, né, sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho. Implementar, né, um programa de proteção respiratória, né, que é o PPR, de acordo com a análise de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho, né, a ser ali desenvolvido. Umas medidas pessoais, né? Todo trabalhador designado deve ser submetido a exames médicos específicos para a função, né, que irá desempenhar, conforme mesmo estabelece a própria NR7, NR31, incluindo, né, os fatores de risco, né, psicossociais, né, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupacional, né, que é o nosso ASO, né, onde todos já têm ciência. Algumas medidas pessoais ainda. É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada, conforme nós já falamos aqui, né, no decorrer do treinamento. Ninguém pode executar a atividade ali de forma isolada, sozinha, né, sempre acompanhado por uma outra pessoa. O item 33.3.4.5 vai dar algumas especificações, né, que o supervisor de entrada vai ter que desempenhar. Ele vai ter que manter a sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado. A sinalização é importante para informação e alerta quanto aos riscos, né, no próprio espaço confinado. O isolamento é necessário para evitar, né, que pessoas não autorizadas se aproximem no espaço confinado. O isolamento é muito importante. Realizar testes iniciais no interior antes que o trabalhador entre em um espaço confinado, conforme nós já falamos, que através do multigás tem que fazer testes antes, né, de acessar aquele espaço confinado. Os testes do ar interno são medições, né, para a verificação dos níveis de oxigênio, de gases, vapores tóxicos, inflamáveis. E durante essas medições, o supervisor de entrada deve estar fora do espaço confinado, né? Isso é óbvio, né? A gente não vai fazer uma avaliação no espaço confinado estando dentro do espaço confinado, né? A gente vai fazer antes, né? Antes de adentrar, né? Se tiver alguma substância ali, né, química, né? Seja oxigênio, insuficiência de oxigênio, gases, vapores tóxicos, né? A gente não venha comprometer aí a nossa integridade e saúde. O dever do vigia é permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, né? Em contato permanente com trabalhadores autorizados, ou seja, os vigias têm que estar em constante contato com quem está lá dentro do espaço confinado, e adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, né, pública ou privada, quando necessário, operar os movimentos de pessoas, ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer, né, algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, ou seja, aconteceu alguma situação inesperada e aí o vigia tem que acionar todos ali, né, deixa aquele ambiente, aquele local. Aí, né, um exemplo aí do nosso controle de entrada, né, sem uma finalidade do vigia. O vigia vai ter essa responsabilidade de segurar os crachás de todos os colaboradores que estarão realizando atividade dentro daquele espaço confinado, ou seja, manter, né, continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar, né, que todos saiam, né, ao término ali, né, da atividade. O vigia, conforme nós já falamos, não pode realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal,
que é a de monitorar, né, e proteger os trabalhadores. Então isso é muito importante. Ele não pode fazer nenhuma outra atividade que venha comprometer o seu objetivo principal, que é ficar ali monitorando, né, a execução da atividade. O empregador, né, deve desenvolver e implantar programa de capacitação sempre que ocorrer qualquer uma das situações: mudança nos procedimentos, condições, operações de trabalho, algum evento que indique a necessidade de novo treinamento, quando houver uma razão para aceitar que existam desvios na utilização ou nos procedimentos de entrada e no espaço confinado. Todos os trabalhadores autorizados vigiem, né, conforme nós já dissemos aqui durante, né, nosso treinamento. Tem que receber um treinamento a cada 12 meses, né, que equivale, né, a um ano, né? Cada ano tem que ser um treinamento de 8 horas, ou seja, periódico, né? E a capacitação inicial tem que ser ali, né, de 16 horas, né? E vale lembrar que o supervisor de entrada vai receber um treinamento, né, de 40 horas, né, respeitando assim os pré-requisitos da NR 33. Direito do trabalhador, né, conhecer o trabalho a ser executado. O trabalhador precisa conhecer o trabalho que vai ser executado, conhecer os riscos do trabalho a ser executado, conhecer os procedimentos também, os equipamentos de segurança para execução, né, daquele trabalho, daquela atividade, né, naquele espaço confinado. Receber todos os equipamentos de segurança necessários para a execução dos trabalhos e conhecer os procedimentos e equipamentos de resgate e primeiros socorros. Aí o funcionamento, né, de equipamentos, nós temos aí detector de gás, a prova de explosão, rádio, comunicação e lanternas, né, que devem ser fornecidos aí os trabalhadores a fim de realização da atividade. Funcionamento do equipamento é o sistema aí, né, de ventilação, como nós falamos, né, de exaustor. A gente vai ventilar aquele ambiente. Outro equipamento de proteção individual, né, dependendo do espaço confinado, o trabalhador precisa ter um respirador ali, né, para ter consigo oxigênio suficiente em caso de um ambiente pobre em oxigênio. E aí, né, um exemplo aí, né, de um multigás, né, com inflamável, monóxido de carbono, gás sulfídrico, né, e oxigênio aí dando 20,9, ou seja, entre 23 e 19,5. E noção de resgate e primeiro socorro: o empregador deve sempre elaborar e implementar, né, procedimentos de emergência e resgate adequados ao espaço confinado. O empregador deve fornecer equipamentos, acessórios que vai possibilitar meio seguro de resgate. Os trabalhadores devem ser treinados, né, para situações de emergência e resgate. Ou seja, vai existir sempre uma equipe habilitada, capacitada, treinada para fazer o tipo de resgate, né, caso de situação de emergência. E aí, na noção de resgate, né, utilização dos equipamentos, né, polias, corda, tripé e marca envelope para fazer o resgate. Pessoal, é isso, né? Obrigado a todos. Trabalha aí, né, sempre com segurança. Que a gente tem uma família, né, que tá nos esperando de volta. Espero de alguma forma aí ter, né, contribuído com conhecimento que, na verdade, pela experiência que vocês já têm, né? E obrigado aí mais uma vez. Foi um prazer muito grande, né, estar com vocês, né, nesse tempo, nesse período, e que todos nós possamos ter em mente que a segurança, né, não é um dever só da equipe de segurança do trabalho, nosso empreendimento. A segurança, na verdade, depende de todos. Depende de mim, depende de você. Eu finalizo, né, com a nossa frase, né, que é o trabalho ativo genuíno. Eu cuido de você, você cuida de mim, e a gente permite que todos cuidem do outro. Um grande abraço, né? Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!